Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, especialista no setor de proteína animal. Nós viemos acompanhando nos últimos tempos a queda no preço do boi e esse problema, essa situação, eu mesmo já vinha anunciando que iria acontecer há bastante tempo. Por inúmeros fatores, inúmeras situações que estavam claras para nós de o porquê o preço anterior nas alturas não ia se sustentar. A China, que foi o grande causador da inflação na pecuária de corte brasileira, e eu digo inflação porque ela, em determinado momento, subiu os preços da carne importada para o seu país, fazendo com que o Brasil, internamente, investisse mais na pecuária de corte, e esse investimento maior impactado diretamente na reposição dos animais na fazenda, iria causar um problema muito em breve para nós, onde ela, China, a partir da necessidade do Brasil de exportar para aquele mercado, ela ia conseguir dominar muito rapidamente e pressionar, porque os custos de produção altos não iam nos deixar compatíveis à comercialização de carne bovina com demais países. Bom, essa situação aconteceu. A China se manteve no mercado, importando os mesmos volumes e dando sinais para nós, há 2, 3 anos atrás, de que o preço que ela estava pagando muito rapidamente, ela não ia aceitar mais pagar. A China se manteve no mercado, o preço da queda da carne importada para aquele país caiu, a China pressionou o mercado brasileiro e nós, com os custos de produção nas alturas, não podemos diversificar a nossa carne para demais países, porque os preços praticados pela importação desses países não trazem retorno para nós. Esse foi um dos problemas sérios. Depois nós temos um problema sério também ligado às grandes empresas do Brasil que criaram cartéis, tanto para o preço do boi como para o preço da carne. E as grandes empresas do Brasil conseguiram esse cenário favorável porque elas dominaram os estados produtores de matéria-prima. Elas quebraram com a concorrência, elas abriram unidades em lugares grandes produtores de pecuária de corte no Brasil e com esse domínio, elas conseguiram, a partir do mercado de exportação, que também é de domínio delas, manipular preços de compra e de venda. E isso é um problema muito sério. O indicador CPEA é uma furada. O indicador CPEA não serve para nada. Ele só serve para inflacionar o preço do boi. E assim como as grandes empresas mandam e desmandam no mercado, seja da compra da matéria-prima como também da comercialização da carne, o indicador CPEA se baseia pelas notas fiscais de compra dessas grandes empresas. Então eles anunciam no Brasil o indicador CPEA e esse indicador, que é baseado 100% nas grandes empresas, inflaciona o preço do boi e também pressiona o preço do boi para baixo. Eu anunciei há muito tempo atrás, e quem me acompanha nas redes sociais sabe, que o preço do boi iria despencar de R$200. Pois bem, o preço do boi despencou de R$200. Isso foi visto e anunciado por uma bola de cristal? Não. Simplesmente pela minha prática, pela minha experiência junto à cadeia produtiva de carne bovina de mais de 26 anos, que esse momento econômico favorável que existia um tempo atrás, ele não ia durar muito tempo. Mas como eu disse, hoje a China, ou a exportação brasileira, e isso é um dos fatores mais intrigantes para nós, é que a exportação manteve os volumes que vinha sendo exportado alguns anos atrás, principalmente nos tempos áureos do preço da arroba. Se a exportação manteve os volumes e o preço caiu, isso é um fator preocupante. As grandes empresas dominarem o mercado da carne do Brasil, isso já acontece há mais de uma década. E esse domínio faz com que cartéis de preço no Brasil surjam constantemente. As grandes empresas têm a maior escala de abate, então se elas saírem da escala, elas pressionam o preço para baixo. As grandes empresas têm a maior representatividade no mercado de exportação, então elas têm a maior margem de lucro, conseguem definir preço para baixo ou para cima da matéria-prima, conseguem jogar o preço da carne no mercado interno lá para baixo, devido à sua alta margem de lucro, quebram com a concorrência, e essa concorrência falida, quebrada, também prejudica uma maior oferta de preço, não somente para a arroba do boi, como também para outros fatores no Brasil. Então nós não temos controle, o Brasil é um país dominado pelas grandes empresas, dominado pelas grandes associações, principalmente quando a gente fala em proteína animal, e esses fatores são os grandes fatores que fizeram com que o preço do boi despencasse. O preço do boi queria despencar conforme eu falei. Existem perspectivas de aumento? Não, não existe.
porque as grandes empresas vão manter pressionado o preço da arroba do boi, justificando a queda do preço de comercialização no mercado internacional. O pecuarista vai arcar com esses prejuízos e não existe no momento uma ação, uma atitude, principalmente pelos custos da produção na propriedade rural terem ficado muito altos nos últimos anos. Não existe um cenário favorável, não existe uma condição favorável para que a pequeno e médio prazo o preço da arroba do boi suba, principalmente pelo mercado de comercialização. Como as grandes empresas dominam o mercado internacional e esse mercado mostra alguma fragilidade, as grandes empresas que mandam no preço da arroba do boi aqui no Brasil vão pressionar, vão sair das escalas, vão pagar menos e o pecuarista no Brasil vai arcar com os prejuízos mais uma vez.